Nós vamos ler o mesmo texto que temos lido a cada semana, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, os versículos de 26 até 29. Sempre ao iniciar o estudo, temos feito a leitura desse texto para sempre nos trazer à memória e ao coração que Deus não está preocupado com o que nós temos a oferecer. Ele está preocupado em que nós nos disponhamos a servi-lo. E quando assim nós fazemos, Deus realiza coisas extraordinárias, como realizou, por meio desses homens que foram chamados por Jesus para ser seus discípulos, foram denominados apóstolos e fizeram uma obra tão extraordinária que o evangelho anunciado lá chegou até aqui. Então, que Deus nos ajude a também dispormos a nossa vida neste mesmo aspecto. Como Paulo, Deus chamou pessoas simples, mas ao mesmo tempo para que, por ele usados, se tornassem instrumentos poderosos em suas mãos. Então vamos ler primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, do versículo 26 até o versículo 29. Eu vou fazer a leitura e você então acompanha aí na sua Bíblia. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Então, tudo o que Deus faz para a sua própria glória, para o seu louvor. E assim Deus usou estes 12 homens de modo tão extraordinários, chamados por Deus para esta missão, como também deseja usar a mim e a você. Se não é do senso comum, pelo menos é a minha opinião, os discípulos são os mais discriminados no meio dos 12. Quem ganha o título de mais discriminado é Judas Iscariote, sem dúvida nenhuma, não é? Nós ainda falaremos sobre ele mais adiante. Mas se nós tivéssemos que colocar, ou se eu tivesse que colocar numa lista, a princípio, quem seria o próximo da lista, o último dos degraus, seria Tomé. E, pelo menos o que a gente ouve, o senso comum, é que Tomé é um homem que nós temos os pés com ele. Nós pensamos na pessoa de Tomé e parece que salta nos nossos olhos logo a expressão incrédulo. Primeira palavra que vem à nossa mente, logo que pensa em Tomé, é de gente que não tem fé, é gente desacreditada, não é? Me parece que é assim. Então, se eu tivesse que fazer uma lista e dizer assim, olha, quem são os apóstolos, os discípulos, aquele que você consideraria a princípio os discriminados, aqueles que poderiam ser riscados da lista, primeiro Judas Iscariote, segundo Tomé. Mas nós vamos ver hoje que Tomé é uma pessoa bem surpreendente, a despeito das suas falhas. Nós já vimos isso com outros, mas eu acho que em Tomé isso se amplifica na vida de Tomé quando nós percebemos alguns detalhes de sua vida. Tomé aparece ali na lista como o sétimo dos discípulos que nós temos estudado. Ele é o terceiro na lista de Mateus, de Marcos, Lucas e também do livro de Atos. Aparece ali logo depois de Bartolomeu ou Natanael, que nós estudamos na semana passada, né? O primeiro texto que nós vamos ler sobre Tomé aparece no Evangelho segundo João, capítulo 11, verso 6. As histórias de Tomé também, como as de Natanael, estão aí restritas ao Evangelho de João. E no caso de Tomé, ainda em número menor do que as aparições de Natanael. Então, primeiro vamos ver João 11:6 para percebermos 11:16, desculpe, para percebermos o seu nome e um pouco de sua origem. João 11:16. Então Tomé, Dídimo, disse aos seus condiscípulos: vamos também nós para morrermos com ele. Então aqui que aparece o seu nome, Tomé, chamado Dídimo. Tanto o nome Tomé, de origem hebraica, quanto o nome Dídimo, de origem grega, significam a mesma coisa: gêmeos. Então, alguns da tradição da igreja entendem até que esse nome ele recebeu por parte do colégio apostólico e que o seu nome, na verdade, era Judas. Então, como já tinham outros dois,
Então foi dado a ele essa nomenclatura por ele ter pelo menos uma irmã, é o que os historiadores entendem, por essa razão ter sido dado a ele o nome Tomé ou Dídimo, que significa gêmeo. A Escritura não fala sobre irmã, mas fala de seu nome. Tomé possivelmente era da região de Antioquia da Síria, ou então de Caná da Galileia. Onde fica a dúvida aqui? Parece que Tomé, na sua caminhada, já conhecia os outros discípulos, que eram da região de Caná da Galileia. Eles eram próximos, eram pescadores, viviam aproximados, e nós vamos ver depois no capítulo 21, que Tomé aparece naquela pesca logo depois da ressurreição de Jesus. Mas alguns historiadores também apontam que há possibilidade dele ser dessa região de Antioquia da Síria e não apenas da região de Caná da Galileia. No capítulo 21, verso 2, que eu quero fazer a leitura, nós vamos perceber que o nome de Tomé aparece aí na lista dos pescadores. João 21, 2. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, Tiago e João, e mais 2 dos seus discípulos. E eles vão pescar. Então, como está todo mundo pescando, nós então deduzimos aqui que ele também era um dos pescadores. Nós percebemos também, pelo que a história conta e não pelo que a Bíblia relata, que o ministério de Tomé se tornou um ministério muito extenso. Embora nós não vejamos um registro do seu ministério no livro de Atos dos Apóstolos, mas diversos historiadores da igreja primitiva, da igreja do primeiro século, encontram registros que ele foi missionário na Babilônia, na Pérsia, na Média, na Etiópia, na parte asiática, e foi também missionário na Índia. E há muitos relatos históricos nesse sentido sobre o trabalho que Tomé realizou, especialmente no sul da Índia, onde ele morreu. Então, embora nós não vejamos no livro de Atos dos Apóstolos um registro sobre o trabalho de Tomé, é o apóstolo que tem mais registro histórico de sua caminhada por livros não canônicos, É aquele que mais foi registrado o seu trabalho, especialmente na região das Índias. Acredita-se que ele foi martirizado, no sul da Índia, e de uma forma muito interessante. Ele estava numa caverna orando, segundo conta o historiador, e ele estava meio que num êxtase espiritual, que não percebeu que os seus algozes estavam chegando. E a perseguição se deu exatamente por causa da pregação do Evangelho. E aí nessa caverna, diz que havia uma fresta por onde passava a luz, e ali então eles jogaram uma lança ou um dardo que feriu mortalmente Tomé. E conta então a história que ele saiu meio que arrastando, meio que com o seu último fôlego, e conseguiu sair dessa caverna e ficar perto da montanha. E ali ele veio então a falecer. E os seus algozes então, percebendo por seus gemidos que ele tinha sido ferido mortalmente, fugiram. Então essa é a triste história de sua morte. Mas o que nós percebemos é que um homem de uma região saiu para seguir a Jesus. Depois de seguir a Jesus, foi para um outro lugar e ali testemunhou de forma tão veemente, tão forte, quanto ao Senhor Jesus, que ele foi ferido do mesmo jeito que Jesus foi. Os soldados feriram o lado do Senhor Jesus. Então Tomé, embora não tenha sido crucificado como alguns dos outros discípulos foram, mas teve também o seu corpo perfurado por uma lança ou por um dardo, nessas circunstâncias as quais lhe informei. Então nós vamos aqui perceber algumas características sobre Tomé e quero fazer um parênteses no dia de hoje. Observe, meus irmãos, que os evangelhos, eles tratam de Jesus, eles são discípulos. Os evangelhos, eles narram a vida de Jesus e seu ministério. Não trata sobre o ministério dos fariseus, dos escribas. Então todos eles são coadjuvantes. Eles estão ali presentes nas histórias, mas o foco biográfico, o foco das narrativas é a pessoa de Cristo. Então, não necessariamente nós vamos encontrar profundamente as características desses homens, porque os relatos são pequenos. Mas esses pequenos flashes que nós vamos encontrando nas Escrituras nos fazem perceber um pouco de como são os homens.
Nós não o conhecemos na sua totalidade, mas na hora que eles aparece então um lampejo, um flash de como que eles lidavam com as coisas da vida e como Jesus responde às características desses homens. Então, não entenda aqui que em algum instante que a gente já falou de alguns, ou alguma coisa que vai ser dita hoje, não quer dizer que a vida inteira o sujeito foi daquele jeito. Mas naquele instante aflorou essa característica aqui, que posteriormente Deus usou por essa ou por aquela razão para a pregação do Evangelho. Então nós vamos perceber primeiro aqui, em Tomé, a questão dele ser pessimista. Interessante que o pessimista, ele vê em cada oportunidade uma dificuldade. O pessimista vê em cada oportunidade uma dificuldade. Então, ele está sempre encontrando o empecilho, ele está sempre vendo o lado negativo, ele está sempre pensando que não vai dar certo. O otimista, ele vê em cada dificuldade uma oportunidade. É exatamente isso. O otimista vê em cada dificuldade uma oportunidade. Ele tenta fazer daquilo que está sendo complexo uma oportunidade de crescimento. Ele tenta resolver aquela situação para ganhar mais alguma frente. O pessimista tende a recuar. O otimista tende a avançar. E aí, a princípio, quando a gente lê esse verso 16, a gente percebe que Tomé diz assim: vamos também nós para morrermos com ele. Qual que é o cenário aqui que temos? Observe que no capítulo 10, você vai observar aí, o verso 22 diz que Jesus foi a Jerusalém para uma festa e era inverno. E você sabe que toda vez que Jesus vai para Jerusalém, acontece algum problema. Tem uma discussão, tem uma perseguição. Jesus várias vezes saiu de Jerusalém meio que corrido, para não ser preso, para não ser apedrejado, para não passar por dificuldade. E aí quando nós vamos ler o capítulo 11, Tomé, já sabendo dessas coisas, que passando por aquela região, eles tiveram dificuldades. Qual que é a proposta? Vamos passar pela região da Judéia, tem que passar próximo de Jerusalém. Por pouco Tomé não falou assim: Senhor, vai dar errado de novo, nós vamos enfrentar problema. Não vai dar certo. Essa é a primeira perspectiva aqui de Tomé. Nós vamos morrer. É uma atitude pessimista. É uma atitude de alguém que é negativo. Dizer assim: olha, não vai dar certo. Chega lá, nós vamos morrer. Mas nós percebemos que esse pessimismo de Tomé, ele tem algumas características interessantes. Um pessimista, apenas pessimista, ele faria o seguinte: vai dar errado, vocês vão morrer, então, podem ir só vocês. Eu não vou, não. Estou vendo que não vai dar certo. Por que eu vou me envolver? Mas olhe como é que Tomé apresenta o seu pessimismo. Ele vai morrer e nós não vamos deixar ele morrer sozinho. Olha a lealdade desse homem. Ele está pensando com ele, vai dar errado. Mas se vai dar errado para todo mundo. Não vai sozinho. Ele pode ser até pessimista, mas ele é um pessimista que é leal. Nós estamos juntos. Para alegria ou para tristeza. Termos uma abundância de alimento ou para passarmos fome. Para estarmos vivos ou para morrermos. O Senhor é importante para mim. Não vou abandonar o Senhor, ainda que nós morramos juntos. Vamos para morrermos com Ele. A gente observa também que ele, pessimista, ele deveria influenciar negativamente as pessoas, dizendo assim: olha, não vai dar certo. Ele vira para os que estão ao redor dele e diz assim: vamos para morrermos com Ele. Ele não fala assim: se vocês quiserem ir, não quiserem ir, podem ficar. Eu vou para morrer com Ele. Ele chama quem está perto dele e diz assim:
vamos para morrer com ele. E influenciou quem estava perto. Então, ao invés de influenciar negativamente, nesse instante ele influencia, dizendo assim, se é para morrer, nós vamos morrer. Não vou sozinho, não, vocês também vão comigo. Vamos nessa, para morrer. Que coisa terrível. E a gente percebe também que era um homem corajoso. Por que, meus irmãos? Só para nós aqui, você ia ao encontro da morte. Você vai ao encontro da morte. Você está sabendo que se você for, pode acontecer, você vai. Eu faria o que Jonas fez. Olha, eu estou sabendo que a morte está me esperando ali. Se a morte está me esperando ali, eu vou para onde? Para o outro lado. Tchau. Ele não. Ó, eu sei que pode acontecer. Pode dar errado. Mas se der errado, eu vou. Vamos ver no que é que dá. Vou encarar a situação. Meus irmãos, nós julgamos a princípio o pessimismo dele, porque falou de morrer. Mas em outro lado aqui, de um homem leal a Jesus, de um homem que influenciou as pessoas, e mesmo com a sua visão negativa, ele falou assim, nós estamos juntos, demonstrou coragem. Mas mesmo assim, ele continua sendo um homem e fala assim, ó, não, nós vamos morrer, mas se morrer, que seja assim, não vou abandonar o Senhor. Uma outra questão que nós percebemos sobre Tomé, no capítulo 14, os versos 4 e 5. Jesus, na sua última semana de vida, né, que é comemorativamente essa mesma semana que nós estamos enfrentando, e possivelmente foi na noite da quinta-feira, ou no dia da quinta-feira, esse discurso aqui, a partir do capítulo 13 em diante, deve ter acontecido no dia de hoje, né? Jesus está conversando com seus discípulos sobre diversas coisas, lhes dando exemplo, lhes dando instrução, e começa então a falar sobre o lugar que ele vai. E o próprio Jesus diz assim no versículo 4, e vós sabeis o caminho para onde eu vou. Ora, se eu lhes digo assim, meus irmãos, assim que encerrar o culto, eu irei para Mantena. Vocês, a princípio, não sabem se eu vou tomar o caminho passando por Santa Luzia, se eu passarei por Barra de São Francisco, ou se eu vou tomar o caminho natural, passando ali pela estrada que vai a Mantena. Mas o que vocês têm certeza e convicção é que não tem muitos outros lugares para passar. Vocês sabem o caminho. Se eu disse para onde vou, vocês sabem o caminho. É o que está tentando dizer aos discípulos. Olha, eu vou para a casa do meu pai, na casa do meu pai tem muitas moradas, e vocês sabem para onde eu vou. Ora, seguramente, se você for para Mantena, e alguém estaria atrás de mim, vai tentar uma dessas estradas, e uma hora vai me encontrar. Aí Tomé falou assim, será que ele vai para Santa Luzia, para o Barra de São Francisco, ele vai dar a volta lá em Vila Verde, ou ele vai passar pela estrada? Versículo 5, disse-lhe Tomé, Senhor, nós não estamos sabendo para onde o Senhor vai. Como é que nós vamos saber o caminho? Se Jesus disse que ele sabia, por que é que Tomé inquire Jesus? Para onde o Senhor está indo? Talvez nós faríamos o seguinte, ó, ele falou que eu sei. Se ele falou que eu sei, eu não vou falar que eu não sei. Mas não é o que Tomé diz? O Senhor acabou de dizer que eu sei, mas eu não sei. Por que Tomé faz essa pergunta para Jesus? Porque ele estava interessado em ir onde Jesus estaria. Ele andou com Jesus durante um tempo de sua vida. E ele queria andar perto de Jesus. Então, na dúvida, se eu não sei qual a rota que ele vai tomar, se eu não estou sabendo para onde ele vai, então eu vou tomar aqui a iniciativa de perguntar. Mesmo que os outros falem assim, bobão, ele já falou que está indo para a casa do pai. Aí depois alguém vai perguntar para o bobão e dizer assim, e onde que é a casa do pai? Porque só sabe o lugar, não sabe o caminho. E aí Tomé então houve uma declaração muito bonita de Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai para onde eu vou, para onde Jesus vai? Para o Pai, se não for, por meio de mim. Mas a pergunta é de Tomé. O que Tomé deixa claro para Jesus é, onde o Senhor estiver, eu quero estar. É preciso que nós tenhamos essa mesma convicção.
quero andar perto de Jesus. Jesus tem abençoado a minha vida, Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o meu Salvador, é o meu Redentor, e onde Jesus estiver, eu também quero estar. Se é em Jerusalém para morrer, eu quero estar lá. Se é para ir na casa de Lázaro para ver o milagre, eu quero estar presente. Esse é o espírito de Tomé, quando ele pergunta aqui. A gente não sabe para onde o Senhor vai. Como é que nós vamos saber o caminho? Era curioso, inquiridor, mas não era apenas um sujeito que estava fazendo pergunta ao léu. Ele queria, na verdade, saber para onde Jesus ia e estar com Jesus. Terceira questão. Muitas vezes, nós achamos Tomé um homem descrente. E nós somos influenciados para achar que ele é o único descrente. Porque foi ele que disse assim, se eu não vir a mão, se eu não vir o lado, não acredito. Olha o que diz os versos 24 e 25 do capítulo 20 de João. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos, vimos o Senhor. Meus irmãos, quem viu Jesus depois da ressurreição, voltou muito feliz para contar. Olha, aquilo que ele disse aconteceu. As mulheres foram no túmulo e não encontraram. Elas viram, foi o anjo dizendo, o Senhor já apareceu a Simão. Eles estão contando a história. E já que Tomé não estava junto, e é do grupo que caminhou com Jesus, eles vão procurar Tomé para dar a notícia. Por que Tomé está junto? Meus irmãos, tem horas que nós preferimos estar solitários. Tem hora que é necessário ir lá para o quarto, ir para um cantão, ir para o meio da mata, para debaixo do pé de jaca. E vou chorar ali. Observe que não necessariamente todos nós vamos gostar de muita gente perto na hora de chorarmos os nossos mortos. E aqui Tomé, depois que Jesus morreu, ficou tomado por um sentimento de tristeza. Olha, aquele nosso mestre, aquele que nós esperávamos que ia redimir Israel, aquele que andou conosco esse tempo inteiro, esse que eu estava seguindo de perto, morreu. Os apóstolos se reúnem num canto. Tomé não está perto. Foi lá curtir a sua solidão. Mas observe o seguinte. Já ouviu falar em fake news? Tentaram fazer da ressurreição um fake news. Vamos ver? Veja aí Mateus capítulo 28. A Bíblia relata fake news. Está aí o relato. Vamos ler. Mateus capítulo 28. A partir do versículo 11. E indo elas, eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes o que sucedera. Reunindo-se ele em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados. E eles pegaram então o WhatsApp e saíram disparando notícia falsa. Não é? Recomendando-lhes que dissessem, vieram de noite os seus discípulos e o roubaram enquanto dormíamos. Caso isso chegue ao conhecimento do governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. Eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. Esta versão divulgou-se entre os judeus até o dia de hoje. A gente viu no ano passado, né, na eleição presidencial, isso acontecer, né? Alguém paga para que o outro divulgue notícia falsa. E foi exatamente o que aconteceu. Alguém resolveu espalhar que não é verdade. Então agora tem um grupo que diz que viu e tem uma turma dizendo que não viu. Quem está com a verdade? Tomé começou a pensar o seguinte, olha, será mesmo que vocês não estavam meio alucinados com a situação toda? Será que vocês não viram um vulto? Será que vocês não estavam andando no deserto e o calor quente demais fez com que vocês vissem uma miragem? Será que não é isso que está acontecendo? Então me parece que Tomé, nessa situação, a princípio,
Não é que ele foi incrédulo, mas ele ficou entre os seus amigos, que estavam felizes e viram, e entre os outros que estavam espalhando que era mentira. E aí, meus irmãos, quando alguém que é racional fica entre o grande milagre e um fato, o tico e o teco começam a não funcionar muito bem. E aí Tomé então diz uma asneira de todo tamanho. Olha o que ele diz lá. Se não vir as suas mãos com sinais dos cravos, e não puser ali o meu dedo, e não puser a minha mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Aí nós, a princípio, já julgamos Tomé e dizemos assim, toda vez que nós queremos dizer que alguém não tem fé, a gente fala assim, você é igual Tomé. Não é assim que a gente fala? Fulano é igual Tomé, não acredita não. Mas observe o que diz Marcos capítulo 16. Olha para você ver, um leva a fama, mas tem uma turma grande, irmãos, que está nessa onda aí. Marcos 16. Só que o coitado do Tomé ficou famoso porque não creu. Olha o que diz a partir do verso 10. Partindo ela, Marcos 16, 10. Foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Como é que estava Tomé? Só triste e chorando. Não é isso? Muito bem. Estes, ouvindo que ele vivia e fora visto por ela, não? Quem é que não está acreditando? Gente que Jesus. Cadê o nome deles para a gente falar deles também? Não está não, né? Não tem. Agora veja o verso 12. Depois disso manifestou-se em outra forma a dois deles que estavam de caminho para o campo. Está lá em Lucas 24, são os dois no caminho de Emaús. Lembra que eles estão indo e conversando, e Jesus aparece e começa a conversar com eles, e narra toda a história, e eles se persuadem que fique, eles não sabem que é Jesus, e os olhos deles foram abertos quando ele partiu o pão. Aí eles voltaram para contar. O que é que diz o verso 13 aí? E indo eles, o anunciaram aos demais, mas também a estes dois não deram crédito. Ou seja, tem uma turma grande que não acreditou. Mas quem levou a fama? Tomé. Tá vendo como é fácil? Aí a gente fala assim, só Tomé. Não, irmãos, agora vamos pensar a gente aqui. No lugar de Tomé. Como é que você ficaria? Tem uma turma dizendo que não é fato. Você sabe que seus amigos podem ter tido um êxtase. E só eles que estão dizendo que viram. Mas, olha o verso 13. Finalmente apareceu Jesus aos homens quando estavam à mesa e censurou-lhes a incredulidade. Não foi um nem dois que ouviram o sermão, não. Eles todos ouviram. Quem é o Tomé. E dureza de coração, porque não deram crédito aos que tinham visto já ressuscitado. Então aqui, meus irmãos, esse negócio de dizer que só Tomé que é incrédulo, não, tem muito mais gente que é incrédulo. O negócio é que Tomé tomou a burdoada na proporção do que ele provocou. Então, ele ficou mais famoso. Se coloca no lugar dele nessa próxima fase aqui que nós vamos ver. De 26 até 29. Jesus quebrantou Tomé igual quebra um vaso de barro. Passados 8 dias, meus irmãos, 8 dias. Já pensou? Uns felizes e está também assim, tá vendo aí? Vocês falaram que Jesus ressuscitou? Ressuscitou nada não, rapaz. Vocês viram demais. Passa 8 dias, nada acontece. Quer que Tomé tá? Enchendo a bola, falando assim, tá vendo aí? Bem, falando bem. Eu tô certo, vocês estão errados. 8 dias na companhia deles, eles dizendo ressuscitou e Tomé, só acredito vendo. 8 dias. Estavam outra vez ali reunidos os discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas. Por que que as portas estavam trancadas? Porque eles estavam com medo. Eles estavam temerosos. Então eles estavam escondidos.
Veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhe: paz seja convosco. Para esses 10, resolvido. E para Tomé? Ah, meus irmãos. Tomé aí deve ter feito: meu Jesus. Logo, paz seja convosco. Tomé, faz favor. É assim, irmãos. Chegou? Paz seja convosco. Quando Tomé, vem cá, Tomé. Sai do meio, vem cá. Você não falou que queria? Vem cá. Vem cá. Põe aqui. Põe aqui o dedo. Você não falou? Chega a mão aqui do lado, ó. Chega aqui. Meus irmãos, pobre do Tomé, hein? Na frente de todo mundo. Pobre do Tomé. Mas o que ele falou? Só creio se eu colocar a mão, se eu ver, de outro. Mas tá bom, Tomé. Não é isso que você queria? Põe a mão. Quem fuxicou para Jesus, né? Na minha terra fala fuxico, né? Quem foi que fuxicou para Jesus que Tomé tinha dito isso? Ninguém, irmãos. Tinha 8 dias, segundo o texto aqui, que Jesus não aparecia. Já confrontado no meio de todo mundo. Assim, ó. Terrível. Aí, Jesus diz assim: não sejas incrédulo, mas crente. Oh, meus irmãos, que coisa boa. É que Jesus nos dá nova oportunidade. Eu, se fosse Jesus, eu tinha cortado o nome de Tomé. Tomé, você já viu? Da agora para diante, ó. Você não precisa mais andar com a gente não, porque você não acredita. Você fica pondo em dúvida as coisas que acontecem. Mas não é isso que Jesus faz. Tomé, não seja incrédulo, seja crente. E aí, meus irmãos, essa frase de Jesus gera em Tomé algo surpreendente. Essa declaração de Tomé, aqui no verso de número 28, só Tomé, no meio dos apóstolos, diz isso. Olha a expressão de Tomé a Jesus: Senhor meu e Deus meu. Jesus não é só uma pessoa que ele quer seguir. Não é um mestre que ele quer ouvir os ensinos. Jesus é o dono dele e a quem Tomé quer adorar. Senhor Deus, Senhor meu e Deus meu. Aí Jesus completa dizendo assim: Tomé, porque você me viu, você creu, bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Mas Jesus não desprezou a Tomé, não deixou Tomé de lado. Então, meus irmãos, eu percebo que Tomé, ele era um homem parecido conosco muitas vezes. Porque em muitos instantes, você e eu somos pessimistas. Nós olhamos para a situação e dizemos assim: não, vai dar certo não tem jeito não. Para coisas simples na nossa casa, coisas de nossa vida, coisas na igreja, a gente pensa assim: não vai dar certo. Mas lembre que Tomé, enquanto pessimista, ele era um homem leal, não deixou Jesus. Ele era um homem que ajuntou outros, assim: se nós vamos morrer com ele, vai dar errado, mas nós vamos juntos. Não deixou Jesus para trás. Ele queria andar tão perto de Jesus que ele teve a coragem de, na hora que Jesus fala assim: vocês sabem para onde eu vou? Sabe o caminho? Ele falou: não sei não, Senhor. O Senhor vai. Onde que é o caminho? Me fala, porque eu quero ir com o Senhor. Quero andar. Na sua incredulidade, como nós vimos aqui, ou na sua desconfiança com as coisas, Tomé foi incisivo. Mas ele não foi incisivo, não é simplesmente porque ele não cria. É porque aquilo que ele tanto esperava, ele não queria ser decepcionado. Já foi decepcionado com alguém que falou assim: ó, isso aconteceu. E aí quando a gente chega, a pessoa fala 1º de abril. Não é terrível? Quando nós ficamos decepcionados. Você imagina Tomé triste, chateado, aborrecido, porque Jesus morreu. A quem ele seguia, a quem ele era leal. Ele fala assim: não.
Eu não quero acreditar nisso se eu não ver, se eu não conseguir, se eu não pegar de perto e perceber que é Ele, eu não vou crer nisso não. Não me cause decepção. Não faça isso comigo. E aí quando ele tem a prova material daquilo que ele cria, ele, Senhor Deus, Senhor meu e Deus meu. Aí sabe por que a gente lembra de Tomé? Porque ele era incrédulo. Olhe que homem fantástico é Tomé. Mesmo com as suas dificuldades. Assim precisamos ser você e eu. As nossas dificuldades estão aí. Os nossos dilemas estão aí. Mas se nós colocarmos a nossa vida à disposição de Jesus, quisermos andar com Jesus, formos leais a Jesus, Deus pode fazer coisa extraordinária por meio de mim e de você. Que Deus te abençoe. Que nós não sejamos como Tomé, incrédulos e pessimistas, mas copiemos o seu exemplo em tudo aquilo que você ouviu nessa noite. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.